Bom, e nesse depoimento de ontem, o ex-ministro Nelson Teich também deu explicações, disse por que saiu do governo, do cargo de ministro, no período de quase um mês. Quem traz os detalhes para a gente agora é o Daniel Lian. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, declarou que deixou o cargo por discordar do uso da cloroquina e pela falta de autonomia no cargo. Na CPI da Covid, o médico evitou a politização e reiterou que faria um depoimento técnico e comprometido com a própria biografia. Mostrando divergências com o presidente da República, o oncologista destacou que a economia e a saúde não são coisas distintas. Nelson Teich, que ficou 29 dias no cargo, exemplificou inúmeras vezes a discordância sobre o uso de medicamentos ineficazes. No final, eu percebi ao longo daquele período, e eu não precisava de um período longo para perceber isso, que eu não teria a autonomia necessária para conduzir como eu acreditava fosse a forma mais correta. Então, qual foi a real causa, o real motivo do seu pedido de demissão? Bom, o pedido específico foi pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina. Esse era o problema pontual, mas isso refletia uma falta de autonomia e uma falta de liderança. Ao contrário de Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro afirma que não recebeu ordens para mudar a bula da cloroquina. De acordo com ele, quando entrou no governo, encontrou um clima de politização e de disputa. Aquilo ali foi uma situação ruim, porque até conversei com eles depois e eles pediram até desculpa em relação a isso. Aquela condução foi uma condução ruim, realmente. Aquilo ali trouxe uma percepção ruim para todo mundo. Isso ali foi... A forma de conduzir ali me pareceu inadequada. Quando eu entrei, existia um clima de politização e disputa muito grande. Era um clima muito tenso. Então, eu via que as coisas que eu falava, elas eram mais usadas do que ouvidas. Nelson Teich não soube dizer se o presidente da República recebia aconselhamento paralelo sobre saúde. Em mais uma discordância com Jair Bolsonaro, o ex-ministro salientou que não tem como separar economia e saúde. Então, quando você discute distanciamento, você não está discutindo distanciamento de dinheiro ou liberar a economia. Você está falando da vida das pessoas. Esse é que foi o grande problema que eu achei. A gente tratou economia como dinheiro e saúde como vida, mas é uma coisa só. Isso leva a um grande problema. O senhor acredita que criou-se artificialmente uma incompatibilidade entre ambos? Sim. Que não existe? Sim. O que é difícil é você medir, porque mesmo as coisas da economia, por exemplo, que vão acontecer lá na frente, em teoria você pode ter algum tempo para tentar sanar o problema. E a morte está acontecendo agora, você tem que atuar agudamente nisso. O ex-ministro confirma ter nomeado Eduardo Pazuello como secretário executivo do Ministério da Saúde depois de uma indicação de Jair Bolsonaro. Nelson Teich explica que na época seria interessante ter na pasta alguém que ajudasse na distribuição de insumos e produtos. A qualificação dele era como alguém que tinha experiência em estruturar operações complexas rapidamente. Ele atrapalhou, travou, sabotou alguma ação de sua gestão? Não. Ou ao contrário, ajudou o senhor ou contribuiu bastante? Eu acho que ele fez o papel dele. A gente, na época, me lembro, por exemplo... Então contribuiu bastante? Contribuiu, acho que ele fez o papel dele. Nelson Teich classificou, no entanto, como equivocada a indicação do general para comandar o Ministério da Saúde por se tratar de um cargo técnico. Sobre vacinas, o ex-ministro ressaltou que estava conversando com a Janssen e Moderna antes de deixar a pasta em maio de 2020. Já em relação ao distanciamento social, destacou que é importante para evitar o contágio e que o lockdown faz diminuir os casos. Segundo ele, para sair deste quadro, a vacinação é imprescindível, porém, está ocorrendo de forma lenta no país e a imunidade de rebanho é um erro. Ele acrescentou que a ideia era testar, isolar e rastrear o vírus.